Você sabia que, de acordo com estudos, É considerado que a humanidade tem a idade emocional de uma criança de 6 anos? Imagina se nós pudéssemos mensurar emocionalmente possivelmente 7 bilhões de pessoas no mundo e chegássemos à conclusão de que a emoção, a forma como nós lidamos com o nosso psicológico, com as nossas questões emocionais, é de uma criança de 6 anos. O que uma criança de 6 anos vive, sente e explana sobre suas emoções aos 6 anos de idade? Eu tenho aqui uma aproximada, que é uma de 5. E como que acontece? Como ela está aprendendo a lidar com as emoções, tudo aquilo é muito visceral. Quando ela sente raiva, a raiva vem mesmo. Ela se mostra no comportamento dela, nas atitudes dela, na fala dela. Ela ainda, obviamente, não consegue controlar aquela raiva de uma forma, inclusive, aceitável na sociedade. E nós, como adultos, nós como pais, cuidadores, nós vamos ter que educá-la para que ela, muitas vezes, contenha aquela emoção. Foi assim que nós fomos ensinados. Mas eu estou trazendo o aspecto da raiva, existem vários. Se for a tristeza, também vai ter um comportamento específico. Se for o amor, aquela sensação de felicidade, de amor, de realização, também vai ser de uma forma diferente de um adulto. Por quê? Nós somos moldados a lidar com as nossas emoções, a lidar com aquilo que nos acontece de uma forma que fosse aceitável no mundo, que fosse aceitável do lado de fora. Aos 5, 6 anos de idade, antes disso e ainda um pouco depois disso, nós estamos aprendendo sobre essas emoções, aprendendo a conviver com essas emoções, a explaná-las, a perceber o que elas impactam na minha vida e como eu posso lidar com elas. E eu nem vou falar pra vocês aqui que com os nossos pais, com a cultura, com os tabus, com os atributos, né, com aquilo que acontece na sociedade, aquilo que é cultural, né, os costumes que nós temos de educar, de lidar com as emoções, tenha sido a melhor forma de nós lidarmos com as emoções. Tipo, lá no passado, quando nós tínhamos 5, 6 anos. Mas é fato que nesse período aí nós estamos sendo moldados, sendo controlados, nós sendo ensinados sobre como lidar com as emoções. Se nós considerarmos que a humanidade em si tem a mentalidade, tem o comportamento, tem o emocional de uma criança de 6 anos de idade, Perceber que nós estamos aí com um problema. o que acontece? Nós vamos buscar, nós vamos tentar nos adequar a como as nossas emoções, a nossa psique, o nosso comportamento pode ser aceito na humanidade. Pode ser aceito do lado de fora de nós mesmos. Então nós, talvez, vamos nos controlar o máximo que pudermos. Pra não sair na rua gritando com os outros, né? Mandando aquela pessoa pra aquele lugar quando faz alguma coisa, né? Ou quebrando alguma coisa quando a gente fica nervosa. A gente sabe que muitas vezes, quando o bicho pega, nem sempre vai ser entre 4 paredes que nós vamos explanar essas emoções da forma como realmente nós somos. Nós as percebemos, nós as sentimos. Às vezes a gente faz isso sozinho, mas às vezes a gente vai fazer isso numa relação de casal. Às vezes a gente vai fazer isso com os nossos filhos, com os nossos pais, time do local que eu trabalho, um cliente, com um parceiro, com um fornecedor. E aí aquela criança de 6 anos de idade que lida com as emoções daquela forma vai aparecer. Mas a humanidade não pode mais continuar lidando com a vida, comportamentos, com as relações, sentimentos, com as emoções como uma criança de 6 anos de idade. Nós precisamos evoluir nesse quesito. Isso porque a evolução que a nossa geração e gerações posteriores a nós tem para contribuir com a história da humanidade é emocionalmente. Então nós estamos aqui para resolver esse probleminha da humanidade ter a idade emocional de uma criança de 6 anos. Nós vamos Precisar dar uma agilizada, vamos falar assim.